Um feliz sábado, é um prazer reencontrá-lo nesta manhã. 13º sábado, final do trimestre, encerramento de uma lição. O estudo de um livro maravilhoso, o livro de Isaías, conhecido por muitos teólogos como o Evangelho do Antigo Testamento. Nesse livro, nós encontramos preciosas informações sobre o nosso querido Deus e sobre tudo que diz respeito ao plano da salvação. O tema da lição deste trimestre foi o consolo para o povo de Deus. E que estamos concluindo com a última lição, que apresenta o tema renovação do planeta Terra. Olha que mensagem. Consolo completo, consolo final. Deus se dispôs a consolar o seu povo de uma forma total, de uma forma ampla. E quando ele terminar, como diz a Bíblia, nem sequer haverá lembrança de tudo que de ruim nós passamos. Então louvamos a Deus por isso. E vamos aproveitar para louvar a Deus, não vamos? Então, eu quero convidar você a cantar comigo um hino especial. Vamos louvar ao Senhor cantando uma mensagem, um hino chamado Lindo País. Todos nós conhecemos, é um hino muito bonito, muito especial, e eu quero convidar você a participar e louvar comigo nessa mensagem aqui. Ok? Muito bem, tudo preparado. Cheio de flores de prazeres, é destinar as almas resgatadas, mas não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este mar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. Que hino maravilhoso, que hino
sensacional. Um lindo país. Um país renovado, um país restaurado e o melhor, onde o próprio Deus habita em glória e majestade junto com seus filhos. E Ele tem um lugar especial para você e para mim ali. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para que este sonho dele se torne uma realidade em nossa vida? Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade em nos conceder um livro com uma mensagem tão especial quanto este de Isaías, que fala do Teu sentimento e do quanto o Senhor se importa conosco. A Bíblia apresenta um desejo intenso do Teu coração em nos consolar. E como nós precisamos de consolo. Vivendo esses dias de pandemia, de confinamento, de restrição, vendo morte e miséria ao nosso redor, esta promessa se torna mais valiosa ainda, a promessa de restauração. Então, Pai querido, por favor, nos alcance com a Tua bênção e nos ensine a sermos aqui tudo que o Senhor deseja, para quando o momento da volta do Teu Filho acontecer, estejamos prontos para partirmos com Ele, juntamente com os nossos familiares, com nossos amigos, com nossos vizinhos e com aqueles estranhos que o Senhor colocar em nossa vida, mas que se tornarão nossos amigos e irmãos também. Dirija-nos nesta escola sabatina e posteriormente no culto. Rogamos por Jesus. Amém. Ok? Agora eu quero passar com vocês o informativo mundial das missões. Um minutinho só, nós estamos aqui com um sistema novo, e esse sistema novo cria para nós aqui algumas dificuldades, né? Mas faz parte, a gente está aprendendo, né? Sou menina ainda, não tenho nem 60 anos, vai demorar para eu ser vacinado, mas a gente chega lá, se Deus quiser. Vacinado pelo pecado, contra o pecado, eu já fui por Cristo Jesus. E você também. Louvado seja Deus por isso. Vamos ouvir o informativo mundial das missões. Hoje a história é extraordinária, muito bonita. Acompanhe. Vamos lá. Informativo Mundial das Missões. Ensine-nos a orar. A professora Natália incentivava seus alunos a orarem com ela em um momento especial da aula. Certo dia, após a leitura da Bíblia, ela convidou Vitória para fazer a primeira oração, e a estudante respondeu: "Eu, professora, mas como devo orar?" A professora respondeu para ela começar com "Querido Deus", e depois pedir a bênção para aquele dia. Vitória orou naquela manhã. Ela era estudante da escola adventista de Bucha, na Ucrânia, mas não era adventista e não costumava orar. Após a primeira oração, Vitória orou em outras oportunidades e incentivou outros a fazerem o mesmo. Mas seu amigo Ruslan se recusou a orar na frente dos outros. Ele tinha vergonha. Então, certo dia, Vitória adoeceu e ficou 1 mês longe da escola. Todos ficaram preocupados com ela. A professora Natália decidiu fazer uma oração especial por Vitória, e todos oraram em voz alta, menos Ruslan. Certa manhã, a professora anunciou que Vitória iria fazer uma cirurgia
e convidou os alunos para orarem pela colega mais uma vez. Foi então que Ruslan disse: "Eu quero orar, professora!" E o garoto orou em público pela colega de sala. A cirurgia foi um sucesso. Poucas semanas depois, Vitória voltou à escola e soube da oração de Ruslan. A professora Natália afirma que não devemos ter medo de abrir o coração a Deus, porque Ele nos ouvirá. A oferta deste trimestre irá ajudar a escola onde Natália trabalha a ter um prédio próprio. Atualmente, essa escola adventista utiliza salas emprestadas da Universidade Adventista de Bucha, na Ucrânia. E outra parte das nossas ofertas ainda auxiliarão a Escola Adventista de Zaoksky, na Rússia. Sejamos liberais. Percebeu como é importante sermos fiéis na devolução dos nossos dízimos e também das nossas ofertas? Algumas crianças que nem sequer sabiam orar conseguiram vencer a inibição e conversar com Cristo, tiveram suas orações respondidas. Então não deixe de ser fiel. A oferta que você dá de coração pode se transformar numa bênção, numa alma salva lá no céu que irá te abraçar, que você vai conhecer só depois. Ok? Então procure o tesoureiro da sua igreja, faça com ele um plano para que você possa devolver o seu envelope ou a sua oferta. Ele vai te orientar no método que for mais fácil para você. Tem vários, né? Você pode pedir para alguém buscar na sua casa, marcar um horário com ele, levar na igreja. Você pode usar o 7Play, fazer ali a transferência, pode fazer transferência bancária e tem até o Pix agora, que é uma ferramenta muito fácil de usar e você não precisa nem sequer sair de casa. Ok? E tudo isso para louvar a Deus através das ofertas, dos dízimos, devolvendo a Ele um pouquinho do muito que Ele nos dá. Bom, queridos, chegou um momento muito especial da nossa escola sabatina, que é a recapitulação da lição. E eu quero então recapitular com vocês essa lição maravilhosa que tem esse tema que nós já mencionamos aqui, sobre a renovação do planeta Terra. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Só um minutinho mais para eu ajustar aqui a nossa lição da escola sabatina. Maravilha? Isso, aí está. Vou fazer um ajustezinho para você poder acompanhar também essa lição. Como eu disse aqui, nós estamos mexendo com um sistema novo. Tá? Então, a gente apanha um pouquinho, mas com paciência, tudo dá certo. Afinal de contas, é ao vivo. Pelo menos a gravação. Muito bem, aí está. 13ª lição, final do consolo do povo de Deus. Deus prometeu consolar a todos nós e Ele cumpre. E, como nós percebemos pelo estudo da lição, o consolo de Deus não é parcial, ele é total. Ele não vai resolver um ou dois dos nossos problemas, ele vai resolver todos os nossos problemas. Veja, o novo céu e a nova terra, que é descrito após o milênio, na profecia de João lá no Apocalipse, ela se assemelha muito à restauração prometida por Deus ao povo de Israel quando no exílio. Para nós, há a promessa de que nós vamos sair do exílio do pecado e vamos habitar num novo céu, numa nova terra, onde
tudo será maravilhoso. Para eles, para Israel, havia também uma promessa semelhante, de que eles seriam libertos mais uma vez do cativeiro, um segundo cativeiro, já haviam sido libertos do Egito, mas voltaram a algumas práticas que não deveriam exercer entre si, algo que era umas coisas que eram abomináveis ao Senhor, e fez necessário um segundo cativeiro. Mas Deus, ele não suporta ver os seus filhos sofrendo muito tempo. E ele prometeu então que eles retornariam à terra, e que nessa terra eles teriam tantas bênçãos que se esqueceriam dos sofrimentos que tiveram no exílio. Então há uma semelhança muito grande entre a história do povo de Israel literal, os judeus, e o Israel espiritual, que é a igreja remanescente. A restauração que Deus promete para eles é um modelo, foi um exemplo do que vai acontecer numa escala muito mais ampla conosco. Aliás, toda a história de Israel é, na realidade, a história da humanidade e do povo de Deus, particularmente o povo de Deus. Então, o Egito, sair do Egito é sair do pecado. Caminhar pelo deserto é enfrentar as provações da vida. Né? Durante o deserto, o povo foi alimentado, o pão desceu do céu, o maná, e para nós, a igreja, o pão da vida, Jesus Cristo, desceu também. Deus tirou a água da rocha e Cristo veio trazer a água da vida. Então, toda a história de Israel, ela é para nós um exemplo do que Deus pretende, né? É uma palhinha, vamos dizer assim, do que Deus pretende fazer para nós, como eu disse, numa escala infinitamente maior. Então, veja aí o esboço que nós temos aqui na lição. Né? Fala de renovação do quê? Da alegria, tanto para o povo de Israel, que estava em cativeiro, quanto para nós futuramente. Fala da renovação da vida, para eles uma vida mais longa, porque como escravo morria cedo, e aí numa terra livre, abençoada por Deus, com saúde, se fossem obedientes, fizessem tudo direitinho, eles teriam uma vida muito longa, muito longeva, mas não comparada à vida eterna, evidentemente, que é prometida na profecia do Apocalipse. Deus fala também de uma renovação de segurança, não haveria mais aquele medo, aquele receio de que uma outra nação se apoderasse deles, tirasse a liberdade e infligisse tantos sofrimentos. Para os remidos, com o passar dos anos, sequer vamos lembrar do significado do que seja insegurança. E a renovação mais importante de todas, essa é a que Deus mais deseja, a renovação da comunhão. Deus queria muito ter comunhão com o seu povo escolhido, os judeus, assim como ele deseja muito ter comunhão com a sua igreja especial, que ele quer salvar, e ele quer que alcance a vida eterna. Bom, aqui temos no domingo uma orientação, um ensino de que a profecia de Isaías, na realidade, ela possui duas aplicações. Uma aplicação local e uma aplicação universal. A aplicação local, como já foi descrito, é para os judeus. Né? Lá, sair da Medo-Pérsia e voltar para a nova terra. E para nós, para o mundo todo, para os cristãos do mundo inteiro, uma aplicação para a vida eterna, né? Para sair do cativeiro eterno. Então havia essa questão. Né? Aliás, a maioria das profecias são assim, ela tem uma aplicação local e tem uma aplicação espiritual, que é para toda a
a igreja, para todos os cristãos de todas as eras. Ok? Muito bem, vamos mais à frente. Eu quero andar um pouquinho mais rápido, porque hoje vocês vão ter uma surpresinha no final do culto. Tá? Nós estamos aqui na Escola Sabatina e ali no final do culto vocês vão ter uma surpresinha. Essa parte da lição ela é muito importante. Veja, a mensagem aqui de Isaías, do profeta Isaías, é a seguinte: existia um povo só um povo escolhido, povo de Deus, os israelitas. Porém, nesse único povo havia duas classes de pessoas: os fiéis e os infiéis. E havia semelhanças e diferenças entre eles. Claro, senão não seriam fiéis e infiéis. Então veja, quais eram as características dos fiéis? Primeiro, eles se humilhavam diante de Deus. Eles sabiam o que eram. O próprio Isaías, lembram de Isaías capítulo 6, quando ele viu o Senhor assentado no trono? Ele disse: ai de mim, e vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele tinha consciência de que ele era pecador. E ele se humilhava. E por isso ele recebeu perdão. Já o infiel, ele é orgulhoso. Ele cultua a Deus, mas ele não se submete a Deus porque ele acha que não precisa tanto de Deus. Ele acha assim: não, eu sou o povo escolhido e Deus me escolheu porque eu tenho algumas qualidades que os outros não têm. E foi isso que trouxe um grande problema para os judeus. O orgulho. Eles começaram a achar que, por terem sido escolhidos para uma missão especial, eles eram melhores do que o outro. Não, eles foram escolhidos pelas misericórdias de Deus. Os fiéis, eles tremem diante de Deus, não de medo, mas de reverência, de temor. É um privilégio grande, né? Você fica tão emocionado que você acaba tremendo. Né? Agora, já os ímpios, eles rejeitam o caminho de Deus. A tendência do fiel é se submeter, do ímpio é se rebelar. E isso é algo que a gente precisa atentar muito, porque nós vivemos uma época em que é muito comum nós termos muita vontade própria. E às vezes nós confundimos livre-arbítrio com rebeldia. Veja, o livre-arbítrio que Deus nos deu, ele serve apenas para nós decidirmos a quem vamos servir. Ou eu escolho servir a Deus ou não. Se eu escolher servir a Deus, então eu vou me sujeitar a Ele, eu vou servi-lo e servir a igreja também. Agora, se eu me rebelar, eu não vou servir nem a Deus, que é o Criador, e muito menos a igreja, que é a criatura. Hoje nós vemos isso com muita frequência na igreja. Eu não quero ajudar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Isso é terrível. Às vezes nós não percebemos o quanto isso é grave. Ellen White, ela disse, nossa profetisa disse, que os anjos querem fazer a obra que nos foi dada. E não lhes é permitido. Os anjos queriam fazer, eles entendem que é um privilégio. E nós rejeitamos. Agora, por que o fiel treme diante de Deus? Por que ele se humilha? É porque ele ama o povo de Deus. Ele treme, às vezes, com medo de que o seu irmão pereça. Lembra da oração de Daniel? Quando intercedeu pelo povo? Olha que oração bonita que ele fez. Pedindo: Senhor, tem paciência. Né? Ele entendeu que a profecia dizia que os israelitas iam perder a posição de privilégio que tinham na pregação do Evangelho. Eles não iam ser rejeitados, mas eles iam perder a posição de privilegiada. E ele pediu para Deus ter misericórdia, dar mais um tempo para os judeus se ajustarem.
Você lembra da profecia, né, das 2.300 tardes e manhãs. Olha como a misericórdia de Deus é enorme. Né? Ele é longânimo, a Bíblia diz que ele é longânimo. Daniel pediu, Senhor, não dá para o Senhor esperar mais um pouquinho, então dá mais um tempo de misericórdia para o povo? E eu tenho certeza que Deus, se Deus perguntasse para Daniel assim, quanto de tempo você quer? Eu duvido que Daniel pedisse um ano. Falasse, dá lá mais, sei lá, uns meses, ainda que ele pedisse um ano. Aí quando Deus falou, 70 semanas estão reservadas sobre o teu povo. 70 semanas, ou 490 dias proféticos, ou 490 anos. Olha a longanimidade de Deus. Tá bom, você está pedindo para eu ter paciência por mais um tempo? Vou esperar. Vou esperar mais 490 anos. Mas o povo, os profetas, os fiéis intercediam. Jeremias era chamado profeta chorando, porque ele vivia chorando. Toda vez que ele tinha que pronunciar um juízo de Deus, ele chorava. Senhor, que misericórdia. Agora, o ímpio, o infiel, do povo de Deus, lembre-se, não está falando de alguém que não conhece a Deus, é alguém que conhece a Deus, que cultua a Deus, que frequenta a igreja de Deus. O que ele faz? Ele não ama o povo do Senhor, ele ama as abominações que Deus não suporta. Ele ama o que as outras nações amam. Eles gostam da comida das outras nações. Eles gostam da bebida, das práticas das outras nações. Eles gostam da música das outras nações, dos hábitos, da promiscuidade. Estão dentro da igreja. Será que sou eu? Será? Eu tenho que pensar, eu tenho que cuidar, eu tenho que examinar meu coração. Muitos foram enganados. Enganoso é o coração. Por que a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que tudo? Porque o nosso coração ele tem capacidade de enganar até nós mesmos. Por isso. A última característica apresentada aqui na lição, do fiel e o infiel, é que o fiel ele vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Agora, aqueles que forem fiéis vão sofrer a ira, o castigo de Deus. E lógico que Deus não quer isso. Deus quer que todos sejamos fiéis. Então, é algo para nós pensarmos e avaliarmos. Muitos judeus se equivocaram. Será que nós não estaríamos equivocados também? Mais um ponto aí importante. Além de sermos fiéis a Deus, nós precisamos ser fiéis também à missão que Ele nos deu. Todo líder, todo aquele que Deus chamou como líder, ele foi um missionário. Por quê? Porque a liderança que Deus nos oferece é uma liderança espiritual, não é uma liderança política. Jesus disse isso, né? Não sabeis vós que os poderosos, os príncipes importantes dominam sobre o povo? Não vai ser assim com vocês. Vocês serão príncipes do povo, mas vocês vão servir. Plano de Deus de redenção, ele não é exclusivista, ele é inclusivista, ele inclui todo mundo. A preocupação de Deus é salvar a cada ser humano. A Bíblia diz que o Senhor Deus não quer que ninguém se perca, nem muitos se percam. E para salvar a todo mundo, ele fez tudo que era possível. Ele usa de todas as formas. Ele usou a natureza, ele usou os céus, as galáxias, as montanhas, um jumento, um peixe grande, um verme. Olha só quantas coisas Deus usou. E usou também os patriarcas, claro. Abraão, olha lá, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra.
O povo judeu era para ser tão abençoado, mas tão abençoado, que ele atrairia a atenção das nações. Por que esse povo é tão abençoado? E aí eles iriam até Israel para perguntar por quê? O que acontece que vocês são uma nação tão diferente? Abençoado na saúde, na prosperidade, na colheita, na ciência, no intelecto, em tudo. Por quê? E era a oportunidade que eles tinham de apresentar o grande Deus. Interessante que Ezequias falhou nesse aspecto. Salomão também falhou. E às vezes nós podemos estar falhando também. Não são poucos aqueles que olham para nós hoje e acham que nós somos arrogantes, presunçosos, e muitas vezes somos mesmo. Não nos preocupamos em salvar aqueles que estão ao redor. Temos que ter consideração com esse tema. Deus, ele quer nos usar para a salvação. Se ele usou os patriarcas, se ele usou os judeus, ele usou os apóstolos, claro que ele quer e vai usar o remanescente também. E você faz parte do remanescente, graças a Deus. Você faz parte do remanescente. Então, haja como tal, como remanescente, e seja um missionário, seja um líder espiritual. Eu costumo sempre dizer assim, José não era um estadista, um arrecadador de recursos, de alimentos, não. José era um líder espiritual. As pessoas olhavam para ele e viam Deus agindo na vida dele e nele. Potifar viu isso, o carcereiro viu isso, o padeiro viu isso, o copeiro viu isso, e depois o próprio faraó viu. Essa vontade de Deus de salvar a todos faz com que ele use todo mundo. E aí tem uma outra ideia. Se Deus quer salvar todo mundo, por que ele rejeitaria os judeus? Tem alguns que acreditam, não, os judeus foram rejeitados. Não foram. Eles perderam, como já disse aqui, o privilégio de serem a nação mais importante, o povo mais importante no plano da salvação. Mas eles continuam sendo amados por Deus. E nós continuamos sendo devedores a eles, muito. Jesus Cristo disse, a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, nasceu judeu. Então nós precisamos respeitar esse povo. Nós precisamos conhecer esse povo, a história deles, as tradições dele, porque entendendo a cultura judaica se torna mais fácil para nós, inclusive, entendermos a Bíblia. Então, vamos dar muita atenção a isso. Você sabe o que Paulo falou na sua carta aos Gálatas. Ele diz assim, olha, Paulo também era judeu. E olha o que Paulo diz. O que Paulo disse, ele jamais diria. Saulo jamais diria. Olha o que ele disse. Pois não há nem judeu, nem grego, nem escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Que maravilha! E para um judeu dizer isso não é coisa fácil. De maneira nenhuma é coisa fácil. Mas ele diz, não há judeu nem grego. Os judeus tinham esse preconceito, eles faziam essa diferença. O judeu era limpo e o gentil imundo. Tremendo preconceito. Hoje, há alguns que nutrem esse preconceito para com os judeus como eles nutriam para com as demais nações. E olha como foram perseguidos. Às vezes tem muita gente, infelizmente, alguns que se dizem cristãos, que recriminam o que os nazistas fizeram, mas tratam os judeus da mesma forma. Não podemos.
Nós somos uma comunidade de fé, nós somos um corpo só. Judeu, grego, brasileiro, argentino, africano, não importa. Nós somos um povo só. Todos membros do corpo. E Cristo é a nossa cabeça. O único, aquele que nos une, aquele que nos torna fortes. Então, temos que trabalhar esse pensamento e trabalhar também por todas as nações, especialmente os judeus. Ellen White diz que os judeus eles terão um papel muito importante no final, porque muitos vão se converter, assim como Nicodemos, José de Arimateia, e que quando eles vierem para o lado da pregação, da missão, eles virão com tudo, com todos os seus dons, com toda a sua ciência, com toda a sua inteligência, com todas as suas habilidades, com todos os seus recursos, e a obra vai ter um impulso muito grande. Muito grande. Então nós temos que trabalhar e orar para que na nossa comunidade de fé todos sejam incluídos, ninguém seja rejeitado, de modo algum. Isaías ela traz esta mensagem de dupla aplicação, novamente. Havia a aplicação local para os judeus, o que diz respeito ao louvor. Embora a aplicação seja diferente, o objetivo é o mesmo. E qual que é? Louvar a Deus. Os judeus deveriam adorar exclusivamente ao Senhor, unicamente ao Senhor Deus. E nós, a Igreja Remanescente, ou a humanidade fiel, Deus deveria ser o nosso único Deus também. Só podemos adorar Ele, mais ninguém. Aliás, quem mais temos para adorar além dele? Que mereça adoração. Eu mesmo, tem muita gente que adora a si mesmo, mas que triste. Lembra? Aquele que escolhesse a infidelidade, a adoração de outro no lugar de Deus, ele não receberia as bênçãos. Ele teria a dificuldade eterna, o castigo eterno. Então, meus queridos, vamos cuidar, vamos dar ouvidos aos profetas, porque eles nos ensinaram muitas e muitas coisas importantes. Nós precisamos entender que Cristo veio a esse mundo para tomar sobre si os nossos pecados. Ele veio para nos salvar. Não tem mais o que fazer para a nossa salvação. Ele quer renovar o céu e a terra. Ele quer renovar esse planeta, mas ele quer um povo para habitar num planeta renovado. E não adianta nada a gente ficar preocupado com a renovação do planeta se nós não dermos a oportunidade para que Deus nos renove também. A renovação da terra está no futuro, quando Cristo voltar. Mas a renovação da minha alma, da tua alma, do nosso ser, começa aqui e agora. Se nós não formos renovados aqui, nós não poderemos habitar lá. Eu faço um apelo para você. Estude muito a Bíblia. Muito. Porque a Bíblia, ela fala de Cristo. Ela revela Cristo e Cristo transforma. Eu aconselho você a refletir muito no Sermão da Montanha, especialmente das bem-aventuranças. Aquelas virtudes que nós temos dificuldades de entendermos como virtudes, descrevem as características dos fiéis: mansidão, bondade,
humildade, perdão. Quando a gente lê aquele sermão todo, capítulo 5, 6 e 7, mas principalmente as bem-aventuranças, percebemos o quão longe estamos, quão degradado estamos e o quanto precisamos ser restaurados também. Não só a terra, não só os mares, não só a natureza, nós. O mundo está muito degradado, mas eu me atrevo a dizer que entre tudo aquilo que está degradado, nós somos os piores, os mais degradados, os mais estragados, por dentro e por fora. Mas Deus é todo-poderoso. Ele veio para consolar o seu povo. Ele veio para consolar você. E a promessa do consolo é a restauração da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, da nossa fala, da nossa audição, do nosso olhar, de tudo, nossos atos, tudo. Uma renovação que vai nos habilitar para vivermos um novo céu e uma nova terra. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você como Ele tem feito até aqui. E que você seja muito feliz ao lado dele, porque Ele pretende ser feliz ao nosso lado também. Ok? Como eu disse, hoje é um sábado especial. No final do culto, nós vamos ter uma surpresa. Muito, muito boa. Então, não perca o culto. Tá bom? Eu vou colocar para nós terminarmos um hino, uma mensagem. E esse hino é o tema da Semana Santa. Ok? Nós vamos cantá-lo agora para você já começar a ter intimidade com a letra, começar a decorar a letra. Se você ainda não ouviu, pode ser que você já tenha ouvido, porque já está aí pelo YouTube, né? Mas eu vou colocar agora para nós cantarmos esse hino. E quando nós voltarmos para a segunda parte, daqui a alguns minutos, com a pregação, nós vamos cantá-lo de novo. É um hino muito bonito. Fala também de restauração. Então preste atenção, por favor, nessa letra. Cante e tente orar enquanto você canta, para que isso, a proposta dessa mensagem, desse hino, seja uma realidade na sua vida. Tá bom? Presta atenção aí, vamos cantar esse hino especial. Ok? Restaurados em Cristo. Olha, esse é o sonho de Jesus. Tomara que seja o seu também. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, pra
que eu veja sua luz, me guia no caminho, onde encontro sua cruz, se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou, se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, mas ressuscitou e hoje vive. Amém? Que hino maravilhoso. Que hino maravilhoso. Que letra você prestou atenção? O Deus da eternidade se humilhou na cruz para restaurar você e eu. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus querido, como gostaríamos de ser iguais a Ti no caráter. Como queríamos, ó Pai, ter em nós esta nobreza, esse altruísmo. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus todo-poderoso e precisa mesmo ser um Deus todo-poderoso, onipotente, para realizar um milagre deste tamanho, deste porte. Abrir o Mar Vermelho, Pai, é coisa pouca. Fazer chover pão do céu é coisa pouca. Multiplicar poucos pães e peixes para uma multidão de mais de 20.000 pessoas não é nada. Agora, Pai querido, transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, coração e vida de miseráveis, em um coração e uma vida de um filho seu, de um cidadão do reino dos céus, transformar o imundo em limpo, o contaminado em puro, é um milagre, Pai, que só um Deus Todo-Poderoso pode realizar. E nós precisamos que o Senhor realize esse milagre. Restaura-nos, ó Pai, por favor, e usa-nos para restaurar a outros que estão próximos. Nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nos vemos daqui a pouquinho. Uma surpresa no final do culto, não perca.
E hoje à noite, Semana Santa, restaurados em Cristo. Então, uma mensagem muito bonita, muito especial, com ninguém menos do que o pastor Luiz Gonçalves. Então, se prepare, convide seus familiares, seus amigos, aqueles que Deus colocar em teu caminho, para que a oportunidade da salvação bata à porta deles e o Espírito Santo os ganhe para Cristo Jesus. Até mais. Daqui a uns minutos estaremos juntos novamente. Um abraço.